saiu a PNAD trimestral, PNAD que mostra ali alguns retratos do mercado de trabalho brasileiro, que mostra também as desigualdades desse mercado de trabalho brasileiro. Então a gente trouxe uma síntese aí para vocês, mostra também de forma regional, como vocês estão vendo na notícia do nosso site, mas mostra por outros tipos de recorte também, instrução, cor, gênero. Então a gente vai trazer aí para vocês como é que ficou, né, essa PNAD, essa desocupação, aqui no caso, em relação a esses recortes que são feitos pelo IBGE. Então, a gente tem aqui, né, uma taxa de desocupação geral de 6,90, com recuo de 1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2024. Aqui a gente está olhando para o segundo trimestre de 2024. Então, o desemprego ficou em 6,90 no final do trimestre encerrado em junho. E aqui, com queda de 1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre. Se a gente compara com o segundo trimestre do ano passado, então o segundo trimestre de 2023, a queda foi de 1,1 ponto percentual, então saindo ali de 8% para 6,90%. Mas a gente não tem que comemorar, claro que tem que comemorar sim o dado do desemprego ter caído, ele está num patamar bastante baixo, está ali em níveis até recorde, se a gente for pensar nessa sazonalidade, então comparando períodos iguais, mas a gente tem que pensar também nas desigualdades que se tem no mercado de trabalho, principalmente em recortes por gênero e por cor, já que o nosso mercado de trabalho ele acaba refletindo a sociedade que a gente tem. A gente tem uma sociedade machista, a gente tem uma sociedade racista. Aqui no Brasil a gente não pode fechar os olhos para isso. E o mercado de trabalho nada mais é do que um reflexo dessa sociedade, principalmente quando a gente faz recortes aí interseccionais. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma mulher preta, provavelmente ela tem até uma taxa maior. Aqui a gente não está fazendo essa intersecção, a gente não está fazendo esse recorte conjunto, vamos pensar assim, mas a gente pensar no Brasil, uma mulher preta vai ganhar menos e vai ter um desemprego maior do que, por exemplo, um homem branco. E aqui a gente tem uma síntese dessa nossa realidade, dessa nossa sociedade brasileira. A taxa de desocupação foi de 5,60% entre os homens, inclusive abaixo da média nacional, que foi de 6,90%. Então, entre os homens, de uma forma geral, aqui sem recorte de cor, a gente tem uma taxa de desemprego de 5,60%, abaixo da média, inclusive. Entre as mulheres, está acima da média brasileira, em 8,60%, e bastante acima da taxa de desocupação entre os homens. Então, o desemprego é maior entre as mulheres e está bem acima da média nacional. E se a gente pega, os homens estão abaixo da média nacional. A taxa de desocupação entre as mulheres é 53,57% maior em relação aos homens. Então, aqui a gente já começa a ver uma parte da desigualdade do nosso mercado de trabalho apontada na PNAD contínua. Então, por isso que eu falo, a gente tem que comemorar, sim, os dados que a gente olha ali sem recorte, principalmente os dados mensais da PNAD, que trazem ali o desemprego, trazem a renda, mas a gente tem que olhar para esses recortes para ver onde estão os gargalos da nossa sociedade, né? Onde estão as desigualdades dessa nossa sociedade. E olhando por cor, a gente vê também essa desigualdade bem aparente. Entre os brancos, a taxa de desemprego ou de desocupação foi de 5,5%, também abaixo da média nacional e abaixo do recorte se a gente pegar só por gênero, mas a desocupação entre pardos foi de 7,80% e para pretos 8,5%. Então aqui a gente já vê também esse racismo estrutural da nossa sociedade aparecendo no mercado de trabalho. Como eu falei, uma coisa não está desligada da outra, elas são ali, andam juntas e refletem umas às outras. E a taxa de desocupação entre pretos é 54,55% maior do que entre os brancos e já entre os pardos 41,82% maior do que os brancos. Então aqui a gente vê também esse recorte e aí, como eu falei, se a gente começar a fazer recortes interseccionais, pegar uma mulher preta, uma mulher parda, a gente vai começar a ver mais desigualdade de renda, a gente vai ver mais desigualdade de desocupação, inclusive de informalidade. Então esses pontos, eles são muito importantes mesmo para a gente analisar a nossa sociedade com lentes ali nesses recortes e não olhar só a sociedade como um todo, porque na média, né, é uma coisa, mas se a gente olhar ali para os grupos sociais do país, a gente tem um retrato completamente diferente. E essa pesquisa traz aí esse estudo para a gente. E normalmente o DIEESE, que a gente fala de cesta básica,
fala aqui também de reajustes salariais, faz esse recorte interseccional. Então, depois que o Diese montar aí esse estudo que é super interessante de desigualdade no mercado de trabalho, a gente traz para vocês para ver essa intersecção aí das divisões do IBGE.